Boa noite. Só aguardando a professora Natália aqui. Oi, E boa noite. Tudo bem, Natália? tudo, e você? Tô joia também. Tá me ouvindo bem? Tô sim, e você, tá tudo certo? Tá tudo certo. Bom, enquanto o pessoal tá entrando, eu queria dizer que eu tô com saudade, né? Ah, E bonitinho. dizer mais uma vez, obrigado por ter topado, né? E bem-vinda ao projeto. Explicar para quem está entrando que o projeto ele nasceu, né? Juntamente com os alunos do curso de História da Universidade Federal de Jataí. A ideia, né, era construir inicialmente um site para divulgação científica, divulgação também de textos dos próprios alunos, que quem quiser conferir pode olhar na descrição, né, do Instagram e colaborar com a gente também, mandar texto, participar de podcasts, dar ideia de assuntos, né? E do site veio a ideia do Instagram e que agora a gente começa a concretizar com algumas lives e aí felizmente a professora Natália nos agraciou aí por sim em participar com a gente do projeto, né? Então, para quem tiver interesse também de fazer sugestões, a gente aceita sugestões aqui, é só mandar direct aqui para a gente, certo? Para sugestões de temas, sugestões de convidados, inclusive tem algumas pessoas, seguidores aqui da página do Instagram que vão estar com a gente agora nas próximas lives, certo? Então quem quiser participar e colaborar é só falar com a gente, tá bom? Bom, inicialmente, pessoal, eu vou deixar a própria Natália se apresentar, né? Mas, mais uma vez, é uma honra tê-la aqui com a gente, né? A Natália foi companheira minha de graduação, de mestrado, no doutorado aí a gente se apartou, mas é uma honra né, realmente dividir esse espaço aqui com você. Então, Natália, geralmente, então, eu te dou a palavra, você pode se apresentar e dar início, e a gente, quando tiver faltando aí uns 5 minutos do que a gente combinou, eu te aviso aqui, tá Tá bom? bom. Então, eu que queria agradecer, dizer que você é um amigo querido, que eu tô sentindo saudade também, e que eu fico muito feliz que, em tempos tão difíceis politicamente, em tempos difíceis do ponto de vista de saúde pública, a gente possa. Ah, esse é meu cachorro, ele talvez participe um pouco da live. Tudo bem. Que a gente consiga transgredir as fronteiras da universidade e ocupe o espaço da internet, né, com a produção de conhecimento qualificado, com projetos de divulgação científica. Ele quer participar mesmo. Quer participar? Interrompendo um pouco essa tradição niilista que a academia passou a ter durante o século XX, né? Então é uma alegria, é um prazer. Eu que me sinto honrada pelo convite, pela possibilidade de falar sobre a minha pesquisa. Eu estava com saudade desse friozinho na barriga de apresentar trabalho. Não é? Então tá sendo ótimo. Eu que fico agradecida. Bom, então meu nome é Natália, eu sou professora do Instituto Federal Goiano Campus Ceres. Eu sou graduada e mestre em História, assim como o Éder, né? É a mesma trajetória. E hoje eu faço doutorado na Unicamp, um doutorado já em conclusão, espero, processo de conclusão, em que eu pesquiso o tombamento federal de terreiros de candomblé. E aí, bom, trabalho com a cultura religiosa afro-brasileira, trabalho com história da África, com patrimônio cultural no Brasil, e nos últimos anos com questões de gênero, e em especial com o recorte de gênero no âmbito da informática, né? Eu desenvolvo um projeto que é muito querido para mim, que é o Meninas Digitais no Cerrado, que é um desdobramento de um projeto da Sociedade Brasileira da Computação, que busca entender e combater a evasão feminina nas áreas de tecnologia. Como os institutos federais são voltados para a formação técnica, né? Então, aqui em Séries a gente tem formações técnicas na área de agropecuária, meio ambiente e informática, né? E aí a gente tem feito um esforço muito grande no sentido de trabalhar a permanência das estudantes do gênero feminino, né? Se é que a gente pode pensar
só em dois termos, no âmbito do campus. Então, isso vem, é o que eu tenho realizado nos últimos tempos. Não, bacana. Não, então, pessoal, para quem tiver interesse, inclusive, de mandar considerações ou perguntas, podem ir fazendo ao longo da fala da Natália, que eu vou tomando nota, e aí, a partir, a gente vai abrir um espaço no final para a gente poder discutir um pouco. Certinho? Isso. Então, vamos lá, Nath, tá contigo. Vamos, eu vou pedir licença aqui, eu vou acompanhando pelo computador um roteiro aqui para eu cumprir esse desafio de apresentar a pesquisa de doutorado nesse tempo que o Instagram dá para a gente. Bom, mas então o trabalho se chama Lugares da Diferença, o tombamento federal de terreiro de Candomblé, e ele é feito a partir dos processos de tombamento do IFAM, né? E aí ele dialoga com a história institucional desse órgão e, ao mesmo tempo, com a história do candomblé como religião, né? E aí ele é orientado por algumas questões-chave, né? Alguns problemas de pesquisa, tais como o que as patrimonializações de terreiro objetivavam preservar e como esses tombamentos se relacionam com a tradição de preservação do IFAM. Daí, ao longo da apresentação, a gente vai chegando nesses pontos. Bom, o candomblé não existe no singular. Essa é uma questão fundamental para entender a religião e é uma questão fundamental para o projeto também, né? Existe uma narrativa fundacional da religião que se confunde com a história de um terreiro, que é considerado o terreiro mais antigo, que é o terreiro da Casa Branca, que fica em Salvador, né? Que em Yorubá se chama Ile Axé Iana Sooká. Esse terreiro é formado na última fase do tráfico de escravizados ao Brasil, né? Já depois de 1850, a gente não sabe precisamente a Uhum. data. Ele muda de lugar em Salvador algumas vezes, né? A princípio ele surge numa região próxima à Igreja da Barroquinha, no atual Centro Histórico de Salvador. E ele teria sido formado por três africanas Nagô, que são Iadetá, Iacalá e Anaçu. Então, essa história fundacional, ela se mistura com a própria história de surgimento do candomblé. Só que o candomblé, ele não é uma religião unívoca, né? O candomblé é dividido em nações, e essas nações correspondem a tradições étnico-religiosas de diferentes regiões do continente africano, né? Então, a gente pode falar em pelo menos três candomblés, numa abordagem um pouco mais generalista, que são candomblés de nação Queto, que tem ascendência étnica Nagô e Yorubá, a qual fazem parte essas figuras históricas que eu mencionei, que fundaram o terreiro da Casa Branca. A nação Jeje, que tem ascendência étnica Euefon, e a nação Angola, que tem ascendência étnica Banto. Então, pelo menos, a gente tem três candomblés. Candomblé de nação Queto, candomblé de nação Jeje e um candomblé de nação Angola. Além disso, o candomblé é um termo polissêmico, porque no que reside essa polissemia? Dentro dos nativos da religião, entre os nativos, o termo candomblé ele é usado para designar tanto o sítio, o espaço físico do terreiro, quanto a eclésia, né, o grupo de culto do terreiro, quanto o momento da festa, que é a festa pública, né, e a própria religião institucional. Então, daí vem uma das questões que são chave para mim de problematização, né? O que candomblé que se desejava preservar? Do que é que se estava falando ali em termos de preservação? Se estava falando da expressão religiosa, estava falando do terreiro, né? Uhum. O candomblé lida, existe um desenvolvimento a partir da década de 30, né, de um campo que se chama Estudos Afro-Baianos, que cuja formação recebeu a participação de muitos antropólogos de vários lugares do mundo, né, antropólogos estrangeiros. E aí, a partir desses primeiros estudos, que estão mais ou menos situados entre 30 e 50, se delimita o que a gente chama de modelo Jejinagô baiano. E aí, é a partir da delimitação desse modelo que se atribui àquela noção de que a Casa Branca é o primeiro terreiro, né? E aí, o modelo de ritual deles é instituído como referência para os demais. Então, como que a gente vai saber o que é candomblé, o que é umbanda? Então, se usa o modelo ritual da Casa Branca, que é o modelo de Ejinagô, como referência para os outros. E aí, esse modelo, ele tem africanidade e ancianidade, né, que é a antiguidade, como valores nativos, que são correspondentes à pureza e à tradição, que são valores muito caros, né, para essas religiões diaspóricas, né, que é a capacidade de manter, entre todas as aspas, que a gente sabe que isso não é possível,
a tradição menos alterada possível, né? E aí esses primeiros estudos, eles são dedicados, então, a os candomblés de nação Queto. E isso vai fazer toda a diferença no processo posterior de patrimonialização, porque esses estudos vão oferecer embasamento científico, né, para justificar, para a argumentação da legitimidade social, cultural, histórica desses terreiros. Então, qual candomblé foi patrimonializado? A expressão religiosa ou o terreiro? Quais nações foram patrimonializadas, né? Dentro dos meus estudos, eu identifiquei que existem 3 momentos de tombamento federal de terreiros no Brasil. Um que é marcado pelo tombamento em específico, né, que é o primeiro da Casa Branca, que acontece em 84. Uhum. Um momento que eu chamei de segunda fase, que acontece entre 99 e 2003. E aí você tem uma interrupção, né, de 84 a 99, uma interrupção significativa. E um terceiro momento que vai de 2011 até 2018, onde eu interrompo o meu recorte, né? Então, nessa primeira fase, você tem o tombamento de um terreiro em Salvador, que é a Casa Branca. Na segunda fase, você tem outros 5 terreiros tombados entre 99 e 2003, dentre eles 4 em Salvador e um em São Luís do Maranhão. E na terceira fase, são outros 5 terreiros tombados, sendo novamente entre eles 2 em Salvador, um em Itaparica, que é na Bahia, um em Cachoeira, que é na Bahia, e um em Recife, em Pernambuco. Então, do conjunto de terreiros patrimonializados, hoje, a nível federal no Brasil, a gente só tem 2 fora da Bahia. Um no Pernambuco e um no Maranhão, né? E uma predominância muito significativa de Salvador. Para além de Salvador, só a cidade de Cachoeira e a ilha de Taparica, né? Bom, os tombamentos obedeceram às recomendações realizadas pelos relatórios do projeto MAMBA. Começando a pesquisar os documentos dos processos de patrimonialização, eu acabei entendendo que na década de 80, entre final de 70 e 80, houve um projeto, que foi esse projeto MAMBA, Projeto de Mapeamento de Sítios e Monumentos Negros da Bahia, que foi realizado sob idealização e coordenação do antropólogo Ordep Serra. E aí, esse projeto orientou, posteriormente, toda a sistematização daquela análise antropológica que o IFAM passou a fazer, dada a especificidade do objeto, né, a ser patrimonializado. O IFAM tem uma trajetória que talvez as pessoas que estão nos assistindo aqui não estejam muito familiarizadas, que era uma trajetória de seleção de bens muito ligados à história da colonização e ao patrimônio de origem portuguesa, né? Então, o Uhum. patrimônio de origem luso-brasileira. E isso vinha sendo criticado, né? E essa crítica foi se aprofundando no processo de redemocratização. E aí, a Casa Branca começa a ser o primeiro monumento, né, histórico, não ligado aos grupos luso-brasileiros, né? A história da colonização portuguesa, cujo tombamento é solicitado. Então, a Casa Branca é uma espécie de marco, assim, dentro da história do IFAM. E aí eu entendi que isso não era uma iniciativa propriamente do IFAM, que naquele momento não chamava IFAM, chamava ISFAM, Serviço do Patrimônio, né? O órgão fica mudando de nome aí durante diversas vezes ao longo dos períodos políticos. E aí esse projeto, então, era de mapeamento dos sítios na Bahia, a princípio em Salvador, né? E Uhum. acabou sendo realizado só em Salvador mesmo. E ele era integrado, ele era coordenado pelo Ordep Serra e ele se desdobrou na formação de uma comissão de defesa da Casa Branca. Começou a atuar em 1981. E aí quem fazia parte disso era o Pedro Agostinho da Silva, que era fundador do CEAL, da UFBA, que é, Uhum. acho que é a instituição mais importante em termos de pesquisa sobre a cultura afro-brasileira no país até hoje. O Olímpio Serra, que é irmão do Ordep Serra, ambos estão vivos, que fazia parte da Fundação Nacional Pro Memória. Naquele contexto, a Secretaria de Cultura, na década de 80, estava dividida entre o SFAM, que existia desde a década de 30, e a Fundação Nacional Pro Memória. Né? Então, eles eram órgãos diferentes, com objetivos diferentes, mas na prática, a Fundação Pro Memória, ela era foi criada com o intuito de flexibilizar a arrecadação de renda, né? Dinamizar
a captação de verba e o uso da verba do âmbito do patrimônio, porque o SFAM vinha num ostracismo, assim, durante os anos 60 e 70, depois da gestão do Rodrigo de Melo Franco. E aí, além disso, tinha a Maria Bernadette Capinã, que era membro do órgão estadual de patrimônio, que é o IPAC, na Bahia, e o Antônio Agnello Pereira, que era elemachó da Casa Branca. Então, essa comissão, ela teve um papel fundamental, porque ela começa a fazer toda uma disputa na mídia, dizendo de quais eram os problemas que a Casa Branca estava enfrentando, de por que ela precisava ser patrimonializada, e etc. Né? Então, se cria toda uma pressão nesse sentido na mídia soteropolitana e baiana. Né? E aí, em 82, a Prefeitura Municipal de Salvador fez uma parceria com a Fundação Nacional para a Memória, que era recém-criada, né? E o Estado da Bahia. Então, você vê que naquela comissão de defesa da Casa Branca, que foi criada um ano antes, tinha membros de todos esses órgãos. Sim. Né? Então, a minha conclusão é que eles articularam esse processo de parceria, né? E aí o Olímpio Serra passou a ser o antropólogo responsável na Fundação Nacional para a Memória pelo desenvolvimento do Mamba. Então, eram dois irmãos. Né? Entendi. O Ordep Serra, que Uhum. era ligado à Prefeitura de Salvador, e o Olímpio, ligado à Fundação Nacional para a Memória a nível federal. E aí, nesse processo, cerca de 2.000 terreiros foram mapeados pelo Mamba, em Salvador, e os sítios que melhor informavam sobre a história do candomblé foram selecionados para preservação municipal. Daí, em 8 de agosto de 82, aconteceu o tombamento municipal da Casa Branca. Só que não aconteceu a desapropriação do terreno. Uhum. E aí, não havendo a desapropriação do terreno, há uma solicitação no mesmo agosto de 82. O tombamento municipal é de 8 de agosto e a solicitação de tombamento federal é de 27 de agosto. Então, eles pegam um processo que foi elaborado para ser submetido a nível municipal e encaminham para o nível federal. E aí, então, em decorrência das ações do Mamba, foram declarados área de preservação cultural e paisagística do município de Salvador os terreiros da Casa Branca do Engenho Velho, o Bogum, o Gantuá e o Axé Ocofonjá. Além disso, eles indicaram para preservação também o bate-folha, mas o bate-folha acabou não sendo tombado porque o Mamba acabou antes que a lei fosse promulgada. Então, a gente vai ver que esses 5 terreiros, com exceção de 4 deles, são parte dos primeiros terreiros que vão ser tombados no âmbito federal, Uhum. logo em seguida. E aí aqui a gente tem também, entre esses que foram escolhidos, uma predominância da nação Queto. Então, são 3 terreiros de nação Queto, 1 terreiro de nação Jeje e 1 terreiro de nação Angola. Então, predominância da nação Queto, que nas minhas hipóteses está ligado ao fato de a nação Queto ter uma articulação maior com o campo acadêmico, com o campo político, né? E ter documentação do ponto de vista científico, né? Que embasasse esses pedidos, enquanto as outras nações tinham menos. Bom, o objetivo do Mamba, então, de acordo com as minhas impressões, não era apenas tombar a Casa Branca, nem só tombar esses terreiros que eu apontei aí, mas realizar a desapropriação do terreno do terreiro. A Casa Branca, em específico, ela vinha vivendo um processo dramático desde 72, 71, em que um determinado indivíduo que se chamava Hermógenes Príncipe de Oliveira se autodenominou como proprietário da terra. Essa família é uma proprietária de vastíssimas extensões de terra em Salvador. E aí ele disse que aquele terreno pertencia a ele, apresentou alguns documentos cartoriais antigos, né? Dizendo que chegou a ele por herança e tal. E aí começou a cobrar aluguel. Isso na década de 60 foi cobrado toda a década de 60. E aí a comunidade não deu conta mais de pagar. E aí em 71 ele resolveu construir um posto em cima da área do terreiro. Então tem uma praça, que é uma praça famosa no terreiro, que hoje ela dá para a Avenida Vasco da Gama, né? Foi construída uma grande avenida ali. E aí essa praça, que é a Praça de Oxum, onde tem uma fonte e tal, né? Onde eram feitos os trabalhos em louvor de Oxum, foi parcialmente destruída para a construção de um posto de gasolina.
E esse indivíduo, ele iniciou um processo de despejo da comunidade porque ele queria construir ali um condomínio de prédios. E aí ele foi começando a vender pequenos terrenos, né, em volta do terreiro para pressionar no sentido de expulsar ali as pessoas. Então, daí é que surgiu desse drama essa mobilização que se desdobrou na criação da Comissão de Defesa da Casa Branca e na criação do próprio Projeto Mamba. Então, essa foi uma coisa curiosa, porque os tombamentos, a princípio, eles, ao longo da trajetória institucional do IFAM, eles só eram feitos mediante uma situação de regularidade fundiária. Então, se o município ou a organização social pede o tombamento de uma casa aqui em Séries, né? Essa casa, o proprietário deveria ser notificado, era o rito, né? Institucional do IFAM. E aí, aceitando essa notificação e tal, o processo ia correr. Então, o que acontecia é que começou a rolar um imbróglio dentro do trâmite burocrático no IFAM, porque quem era o dono do terreno, afinal, né? E aí, vários desses outros terrenos, desses outros terreiros que foram mapeados pelo Mamba, tinham situação de problema fundiário semelhante, né? E insegurança jurídica e tal. Então, no fundo, o tombamento ele passa a ser utilizado como um instrumento para resolver a questão fundiária. É óbvio que se tratava também de valorização da cultura afro-brasileira, mas antes disso se tratava de uma estratégia de sobrevivência do terreiro, que é uma questão importante. Bom, e aí tem documentos que depois a gente pode conversar mais, em que se fala, olha, considerando que até recentemente fazia parte do conjunto monumental do Ilê Axé Assonocá, uma grande praça de Oxum, não sei o quê, e aí foi construído um posto, se solicita o tombamento no sentido de garantir a sobrevivência material e cultural da comunidade. Então, esse era o argumento, passava pela sobrevivência material da comunidade. Então, o processo federal, esse trâmite, né, junto ao IFAM, ocorreu mediante um esforço técnico de verificação da adequação do instrumento do tombamento para um terreiro de candomblé. Eles queriam saber, ora, será que terreiros de candomblé são passíveis a tombamento? Porque depois que se tomba, não se pode modificar. E aí os candomblés, de acordo com as manifestações dos orixás, eles modificam naturalmente. A religião é dinâmica, né? Desconstroem prédios, aumentam e diminuem, e assim sucessivamente, né? E aí todo o subsídio técnico que foi utilizado para a delimitação do bem, né? Que são as coordenadas ali, esqueci o nome técnico disso, e a caracterização do bem foi fornecido pelo Mamba, foi fornecido ao SFAM pelo Mamba. Então, há também uma expansão de uma rede de esforço político, que começa ali com a Comissão de Defesa da Casa Branca e atinge o secretário de Cultura, que na época era o Aloysio Magalhães, e aí eu descobri isso estudando os boletins do SFAM, na década de 80. Daí ele já estava advogando em entrevista a importância de que a diversidade cultural brasileira fosse representada no âmbito do conjunto do patrimônio, né? E aí isso foi mantido pelo Marcos Vilaça, que foi o secretário de Cultura depois que o Aloysio Magalhães morreu. E aí isso chega no Olímpio Serra, na Fundação Nacional para a Memória, e chega no Gilberto Velho, que era um antropólogo que era presidente da ABA naquele contexto. Ele foi presidente do Museu Nacional, diretor do Museu Nacional, se eu não me engano. E aí o Marcos Vilaça convida o Gilberto Velho a fazer parte do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. Aí a minha compreensão é de que isso todo já foi um processo estrategicamente feito para que houvesse um antropólogo capaz de discutir, né, de legitimar essa coisa da diversidade cultural, da importância da preservação de expressões culturais representativas da diversidade cultural e racial brasileira, né? Então, essa conquista do tombamento federal se deu em 31 de maio de 84 e ela foi resultante de um verdadeiro embate dentro do Conselho
consultivo do patrimônio cultural, porque o trâmite é dentro do IPHAN, o trâmite técnico, toda a investigação, todo o subsídio documental, né? Mas quem decide é esse conselho. Então, são duas instituições diferentes, que foram criadas pela mesma legislação na década de 30, mas que na prática funcionam com méritos e formas de organização completamente diferentes, né? E além disso, tinha uma terceira instituição que foi criada pelo Aloysio de Magalhães, que era a Fundação Nacional para a Memória. Então, é um debate muito interessante, porque a Fundação Nacional para a Memória foi lá e fez obra no terreiro antes dele ser tombado. E aí eu comecei a ver que houve uma pressão assim muito forte. O próprio Marcos Vilaça começou a dar entrevistas. Tem um documento no processo de tomamento da Casa Branca em que tem duas chamadas assim que eu coloquei no material. Cultura Negra da Bahia será preservada pelo MEC. Isso é no jornal à tarde lá da Bahia. E a outra, Marcos Vilaça visita terreiro que será tombado. Então já dá uma Jornal do Globo. determinação, né? Isso é bem interessante. Bom, então há 3 momentos de tombamento, né? E entre eles 2 grandes intervalos, que são coisas às quais eu tenho me dedicado, tentado entender, né? Por quê? Então, de 84 a 99, o que aconteceu foi o governo do Collor. E no governo do Collor, o SFAM foi extinto, a Fundação Nacional para a Memória foi extinta e foi criado um Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural, IBPC, que na prática não funcionava. O próprio Ministério da Cultura e o Conselho do Patrimônio Cultural passaram 2 anos extintos. Então, toda a política pública que tinha sido criada no processo de redemocratização foi, pelo menos durante 2 anos, nos anos 90, aniquilada, né? E aí esse processo só foi retomado em 99 por iniciativa do ministro da Cultura, então depois que o Ministério já tinha passado a existir, que na época era o Francisco Efort, que entrou em contato com a mãe Estela, que é a mãe a sacerdotisa do Opoafonjá, e disse para ela, olha, o IPHAN gostaria de tombar o Opoafonjá. E aí quem redige o pedido de tombamento é um jornalista que se chama Fernando Coelho, que era tanto filho do Opoafonjá quanto funcionário do departamento de imprensa do IPHAN. Então tem toda uma articulação dessa rede aí que eu estou dizendo, dos interessados nesse tombamento que estão que misturam um pouco, né? Eles são ao mesmo tempo agentes de Estado e ao mesmo tempo filhos de santo, né? Então eu fico pensando isso como uma noção de Estado ampliada, assim. E aí então os tombamentos recomeçam, né? De 99 a 2003. E aí de 2003 a 2011 tem uma outra interrupção. E aí a minha hipótese é de que, nesse momento, houve um entendimento de que os bens afro-brasileiros deveriam ser patrimonializados sob a categoria de patrimônio imaterial. Porque aí no ano 2000 e no ano 2001 surge a categoria e surge o instrumento do registro. E toda essa discussão da necessidade de se preservar o contingente imaterial do patrimônio candomblessista, ela foi feita desde 84. Ela está em todos os processos. Dizendo, olha, desde 84, tipo, mas aí nós vamos tombar religião? Religião não se tomba. Vamos tombar um prédio que é inexpressivo do ponto de vista arquitetônico, do ponto de vista artístico? O que vocês vão tombar lá? Entende? Tem toda uma discussão de ordem pejorativa e tem uma discussão de ordem técnica também, que é legítima no sentido de que, bom, nós vamos tombar prédios para garantir a sobrevivência material de uma comunidade, mas ao mesmo tempo que a gente deseja preservar a expressão religiosa. Então, tem um problema aí na aplicação do instrumento para os terreiros. E, de fato, esse problema se desdobrou em diversas discussões e diversas análises que vão percorrem todos os processos de 84 até o ano 2000, com certeza. Então, a minha hipótese é essa, né, que passou a se entender dentro do IPHAN que a cultura afro-brasileira devia ser pensada sob o ponto de vista do patrimônio material, tanto que vários bens são registrados nesse período, né? E aí os terreiros deixam de ser tombados. Um outro motivo pode ter sido a criação do livro de registro especial dos espaços destinados a práticas culturais coletivas do estado da Bahia, né? O IPAC criou esse livro, e aí essa regulamentação foi feita em 2006, com vistas à aplicação do registro dos terreiros locais. Então pode ser que o IPHAN tenha entendido que essa fosse uma atribuição estadual,
que os terreiros mais importantes do ponto de vista histórico já tinham sido preservados e que os demais ficassem a cargo do órgão estadual. E aí o tombamento federal foi retomado de novo em 2011 por iniciativa do ministro, que nesse contexto era o João Luiz da Silva Ferreira. Ele escreve uma carta, e aí é bem interessante nesse processo, ela vem com um timbre urgente, em que ele cobra o superintendente do IPHAN da Bahia, dizendo, olha, é para tombar o Roça do Ventura, em Cachoeira. Porque o que aconteceu no Roça do Ventura? Passaram uma patrola. Entraram com um trator e uma patrola no terreno, e aquilo esmagou boa parte do patrimônio arqueológico do terreno, né? E aí a comunidade se mobilizou e notificou, conseguiu entrar em contato diretamente com o ministro. E aí o ministro manda um documento dizendo é para tombar urgente. Tanto que esse processo é um processo que resulta... Primeiro ele é feito em caráter de tombamento emergencial, aí depois ele continua, o processo continua tramitando no âmbito do IPHAN, e aí depois de muitos anos é que ele se torna um tombamento definitivo. Bom, deixa eu ver aqui por onde eu continuo. Eu posso fazer uma pergunta, Natália, só para adiantar, porque eu acho que está dentro desse assunto que você está comentando agora, que é do Carlos Arthur, aqui que mandou para a gente aqui. Ele está perguntando quais as vantagens e desvantagens no processo de patrimonializar espaços sagrados de tradições afro para as comunidades de terreiro de Candomblé. Bom, me parece que ao longo dessa trajetória histórica de patrimonialização, em especial em Salvador, o tombamento ofereceu legitimidade para os terreiros, no sentido deles reivindicarem a desapropriação do terreno como entidade religiosa, o não pagamento de determinados impostos, a preservação do terreno, né? Porque a gente sabe que as roças de candomblé têm árvores, normalmente elas têm rios, né? Então elas são importantes espaços de preservação ambiental. E, ao mesmo tempo, isso deu para eles também legitimidade em termos de combate à intolerância religiosa. Porque a intolerância religiosa perpassa também todos esses processos. Em grande parte dos processos, os terreiros estão pedindo tombamento e estão dizendo, olha, a gente está recebendo pedrada no telhado, incêndio criminoso. Então, à medida que você... Isso. Então, o Roça do Ventura, por exemplo, não só sofreu aquela patrolagem, como sofreu um incêndio criminoso. Então, esses são aspectos, né? Aspectos de chancela oficial, no sentido de proteger os membros da religião, né? E o próprio terreiro do ponto de vista físico, né? Então, isso dá uma espécie de capital cultural, capital político, né? Para os candomblés. Por outro lado, isso representa para eles uma dificuldade, que é a dificuldade burocrática de uma certa imobilização que o tombamento impõe. E isso era uma coisa que o Gilberto Velho, que foi o relator lá do processo de 84, da Casa Branca, já procurou relativizar, né, dizer, olha, vocês têm que pensar a preservação de terreiro de acordo com as diretrizes das lideranças religiosas, não de acordo com as diretrizes institucionais, da tradição institucional do IPHAN, né? Porque a religião é dinâmica, a religião é um fato social. E aí ele faz todo um documento advogando isso, e esse documento acaba se tornando uma espécie de obra-prima, uma referência histórica que vai fundamentar toda uma flexibilização da aplicação do instrumento do tombamento para os terreiros de candomblé e depois para outros patrimônios culturais afro-brasileiros. Mas representa uma burocratização, de certa forma, as lideranças perdem autonomia, certa autonomia, né, em relação à gestão do terreno e dos edifícios. É interessante pensar, assim, né? Então, que raciocinando na sua fala, os momentos que você fala, né, do início desse processo de redemocratização, que dá início à ideia dos tombamentos, que é perpassado aí, sustentado, talvez, por ideais e comportamentos racistas, né? Tanto que aí a Clarissa coloca aqui uma sugestão, uma pergunta, ela coloca, não seria interessante olhar para o papel que o movimento negro teve nas mudanças da patrimonialização,
que ela diz que lembra de que em 95 houve uma marcha, uma grande marcha, a Marcha Zumbi, em que entregaram ao presidente um documento que denuncia a falta de políticas públicas para a população negra, né? Se isso não seria interessante também dar uma olhada nessa participação, né? Nessa correlação de luta também do movimento negro. Eu tenho investigado. Uma das coisas que eu tive mais dificuldade de fazer foi isso. Porque você tem uma articulação muito grande do movimento negro no âmbito do tombamento da Serra da Barriga, Hum, que acontece logo depois da Casa Branca. E aí você não tem essa participação de movimento negro institucional no âmbito dos tombamentos de terreiro. E aí eu comecei a ter que ir atrás de sujeito em sujeito para tentar identificar se alguns dos sujeitos que estão articulados ali nessa noção de Estado ampliado, né, eles estão hum. dentro do Estado, dentro do terreiro e também dentro do movimento negro. Então tem um diálogo, mas não é um diálogo tão expressivo quanto foi o da Serra da Barriga, que foi um tombamento, inclusive, liderado pela Fundação Nacional para a Memória e pelo mesmíssimo Olímpio Serra. Tá, de uma questão política também, né? Exatamente. E aí eu tenho uma pergunta em relação não sei se foi possível você perceber isso até o momento da pesquisa, né? Essa não seria intencional também essa concentração, a ideia de pensar a concentração do processo de patrimonialização na Bahia? Eu falo só no sentido de que, por exemplo, existem os registros de candomblé em outros estados, né? Dada a dificuldade também que você comentou aqui, né, de ter uma política contínua de patrimonialização, como ficam os terreiros dos outros lugares, né, dos outros estados? Como você comentou, era mais que a gente tem como ícone a Bahia, mais precisamente Salvador, Recife e São Luís, né? E Isso. a gente, e em relação, como fica essa relação com os outros estados? Você conseguiu ter essa percepção? Eu consegui entender que dentro da dinâmica institucional do IFAM, e daí você tem três tradições institucionais diferentes. Porque eu tentei muito entender se o tomamento de terreiro de candomblé representou uma ruptura na tradição institucional do IFAM. E sim, representou. A Casa Branca representou isso para o IFAM e representou isso também para o Conselho Consultivo, né? E nessas duas porque dentro do Conselho Consultivo você tem gente, quem são os representantes da sociedade civil que estão ali? São diretores de museu, são gente do Instituto Histórico e Geográfico, gente de instituições militares, então tem todo um segmento conservador da sociedade ali, muito ligado à noção das belas artes, Uhum, né? Que está ali dentro do Conselho Consultivo. Tanto que existe uma discrepância enorme no número de bens que são inscritos nos outros livros, né, em especial no livro das Belas Artes, em relação ao livro do patrimônio histórico e do patrimônio antropológico e arqueológico. São outros dois livros, né? E aí, isso porque estava muito bem delimitado dentro do IFAM e dentro do Conselho Consultivo aquilo ao que se atribuiria valor, né? uhum. Tanto que é o que eu falei antes, né? Se discutiu lá no âmbito da Casa Branca, tipo, mas vocês vão tombar esse casario velho? Isso nem é velho o suficiente, porque isso não tem mais de 150 anos. É uma discussão difícil, assim, para não usar adjetivos piores. Então, passou a depender muito da articulação das superintendências estaduais do IFAM. Então, à medida que a Fundação Nacional para a Memória deixa de existir na década de 90 e ela nunca mais retorna, né? Esse pessoal ele é incorporado, que é um contingente de antropólogos, né? À estrutura do IFAM, mas são as estruturas regionais do IFAM, né? Então, depende muito da articulação política que as comunidades conseguiam ter com as superintendências locais do IFAM ou com o IFAM central em Brasília, entende? Uhum. Isso eu consegui perceber. E uma outra articulação que é fundamental também é das comunidades com a comunidade acadêmica, né, para produção. Então, no Maranhão você tem o Sérgio Ferretti produzindo toda uma vida de conhecimento
sobre a Casa das Minas, né? E aí todo o processo é embasado e escrito pelo Sérgio Ferretti, né? Assim como diversos outros processos, né, de patrimonialização recebem laudos antropológicos e a participação, por exemplo, o Opoafon já tem laudo antropológico do Ordec Serra, e assim como outros, né? Então, pessoas que estavam produzindo pesquisa e às vezes que eram da comunidade religiosa são também intelectuais que já estiveram ligados a órgãos de Estado ou ainda estão ligados, entende? E aí eles produzem toda essa articulação que resulta na patrimonialização. Então, no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, foi uma coisa que me pegou muito. Por que os terreiros do Rio de Janeiro não foram tombados? Porque existe um entendimento, né, de que o candomblé surgiu na Bahia. Embora haja contestações do ponto de vista acadêmico, de possibilidades disso não ser tão estritamente acontecido assim, né? Mas, ok. Então, tem entendimento dentro da comunidade afro-brasileira, né, no campo religioso afro-brasileiro, de que o candomblé nasceu na Bahia. Mas o candomblé no Rio de Janeiro é extremamente expressivo, assim como a Umbanda é extremamente expressiva. E não há terreiros de Umbanda patrimonializados a nível federal. Há terreiros de Umbanda e terreiros de Candomblé no Rio de Janeiro patrimonializados a nível estadual. Mas federal não. Federal não. Então, o que eu vejo é que onde os órgãos estaduais também conseguiram encampar esse processo de pluralização e de diversificação dos patrimônios culturais, os terreiros foram sendo incorporados, seja como patrimônio de natureza material, seja como patrimônio de natureza imaterial. Eu acho que isso acaba se a gente poderia juntar essa fala à própria questão que a Clarissa colocou, né, da participação do próprio movimento negro, de como que isso se deu em cada lugar. Porque eu acho que você acabou colocando a possibilidade de uma problematização maior, uma problematização por cidade até, né, e não necessariamente como que essas religiões, como que esses lugares, eles se misturam, porque eles se misturam sim com o processo histórico local, e de que forma elas conseguiram se articular ou não? E se não, quais foram os empecilhos, né? Que podem aí trazer para a gente uma demonstração de um racismo estrutural muito grande, de uma intolerância religiosa gigantesca, que eu acho que a sua pesquisa possibilita quando se fragmentar, quando pensar estados e municípios, porque aí a gente está falando aqui de uma política mais ampla, né? Na política do próprio IFAM nacional. Se a gente leva isso para o âmbito municipal e estadual, são outras relações de poder que se pode perceber das religiões de matriz africanas com essa matriz colonial europeia. Sem dúvida. A dificuldade é chegar em tantas camadas de pesquisa, mas dá para fazer, eu tenho feito esse levantamento das políticas públicas, né, e da legislação que contempla os terreiros nesses municípios, né, para ver se tem cruzamento de data, né? E eu tenho estudado também os terreiros cujo processo de tombamento está em trâmite. Existem processos de tombamento cujo trâmite, deixa eu olhar aqui para falar para você de maneira precisa, cujo o processo de tombamento tem trâmite de mais de 20 anos. Tem um, que é o de Laranjeiras, no Sergipe, que está há 25 anos tramitando. E aí ninguém sabe aonde esse processo está. Ele não está no arquivo central do IFAM, então hoje ele é categorizado pelo IFAM como um processo que foi perdido. E aí, além disso, a gente desvai no meio da burocracia, né? ele desapareceu. Entre idas e vindas entre a Superintendência do Sergipe e a central do IFAM em Brasília, né? Que antes era no Rio, depois em Brasília. Mas além disso, você tem aqui, ó, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. O projeto está instruído, então está em trâmite há 13 anos. Nossa. Lençóis na Bahia, São Félix na Bahia, Duque de Caxias, todos de 13 e 12 anos. Então, e aí esses projetos, esses processos eu não consigo ter acesso, porque eles não são liberados para o arquivo, né? Mas aí o que eu estou fazendo? Eu estou tentando identificar se esses terreiros aqui foram contemplados por legislações municipais ou estaduais. E é interessante perceber essa morosidade, porque eu acho que toda a sua fala culmina numa questão. Toda a sua pesquisa, acho que traz para a gente poder pensar
que é uma forma, é uma disputa de memória, né? É É, uma disputa de tentativa de constituir, aliás, de perpetuar um esquecimento já constituído historicamente em torno das religiões de matriz africana obviamente, tentar desconstruir toda a ideia possível de se olhar para a formação de uma identidade nacional mais diversificada. Né? Então, acaba que exatamente. o processo todo é um processo, é uma disputa de memória, de memória, de É. construção de identidade, por aí vai. Isso, E eu que é deflagrado pelo processo da redemocratização. E aí eu acho que o movimento negro tem um papel extremamente importante na reivindicação de uma memória que seja legítima do ponto de vista da perspectiva histórica e cultural negra. Né? sim. Como é que queremos ser representados? Qual é a narrativa que nós achamos que é legítima? E aí Uhum. começa a haver uma disputa no âmbito político de quem é que vai entrar, quem é que vai narrar isso dentro dos órgãos públicos, né? Quem é que vai fazer política pública e tal. Tem uma outra, tem um dado, né, na verdade, uma participação. Eu não estou conseguindo ler acho que é Nick Vix, algo assim. E eu não sei mas talvez comentar pelo menos a pergunta, porque ele diz o seguinte: na Paraíba, de acordo com o Fórum de Diversidade Religiosa, nos últimos 4 anos ocorreu um aumento no número de casos envolvendo intolerância religiosa no estado. No ano de 2019, inclusive, ele dá o dado de um aumento de 5% em relação a períodos anteriores, né? O que vem sendo feito para mudar esse cenário diante da ideia da patrimonialização, talvez, né? Eu acredito que seja a pergunta. Porque a gente está vivendo um momento extremo dessa intolerância praticamente legitimada pelo Estado, né? O que vem sendo feito, a resposta é nada. Hum, O Absolutamente fato é. nada. O que vem sendo feito é o desmonte do IFAM, Uhum, com trocas de presidência com pessoas que não têm capacidade técnica, que não fazem parte do corpo técnico histórico do IFAM, que não foram membros do Conselho Consultivo, um desmonte das superintendências e um desmonte da Fundação Palmares, porque existe um diálogo muito importante, que aí o movimento negro ele dialoga muito mais diretamente com a estrutura institucional e burocrática da Fundação Palmares. Né? Antes, é, se a gente pensar em termos de patrimônio cultural, né? uhum. E aí, se você tem desmontadas essas duas instituições, o povo de Santo não tem a quem recorrer a nível Fica federal. né? E aí a Clarissa colocou um outro questionamento em relação a, acho que talvez aquilo que é patrimonializável, né? Que ela diz o seguinte: será que também não seria aquela questão de uma suposta pureza do candomblé? A ideia de que o candomblé baiano seria mais africano que os demais? E por Com isso mais certeza, patrimonializável? com certeza. Essa foi uma questão que eu e a Clarissa, a gente acabou investigando um pouco juntas no mestrado e que me pegou muito no mestrado, né? Então, quando eu fui olhar para esses documentos, eu já vinha essa lente, assim, né? Será que esse discurso da pureza, da autenticidade, é, do autêntico exótico, né? Uhum. Africano, da africanidade está aí? E está, com certeza está. Entretanto, tem outras questões aí, né? Eu acho que existe uma articulação política da comunidade Nagô, né? E aí a gente está falando, Nagôs são candomblé de Queto, em Uhum. Salvador, que o restante das nações, nem em Salvador, nem no Brasil, tem, Entendo. dada a história da nação. Pela Então, dinâmica, né? a nação se mobiliza de uma maneira política extremamente articulada. E aí é lógico que essa articulação é permitida pelo valor que a antropologia, lá desde 30, atribuiu aos terreiros dessa nação. Então, há uma relação de duplo vetor, né? Uhum. Então, o candomblé de Nação Queto, da Bahia, ele conseguiu se articular politicamente com lideranças locais, com lideranças políticas locais, com a imprensa, né? Com os acadêmicos, né? Com os agentes de Estado, no sentido de se legitimar e se proteger, né? Agora, as outras nações, e em especial a nação Congo-Angola, que tinha muito menos trabalhos produzidos, né? Ela representou muito menos interesse do ponto de vista acadêmico, até pelo menos os anos 90,
aí para pensar o candomblé da Bahia, né? É, tinha produção científica sobre o candomblé Congo-Angola no Rio de Janeiro. Uhum. O candomblé de lá, na Bahia, ele era muito menos alvo de pesquisa. Então, me parece que daí, sim, ele se optou por usar um discurso que já estava construído, um discurso que vem de Nina Rodrigues, que vem de Bastide, que vem de Verger, que vem de Joana Eubay dos Santos, né? Dessa noção de pureza ali, e aí eles usam estrategicamente essa noção de pureza para legitimar aqueles tombamentos a contragosto da tradição institucional do IFAM e do Conselho Consultivo. E aí quem faz essa articulação teórica é a Fundação Nacional para a Memória. Porque daí eles Ah, vão construindo argumentos que, de uma maneira científica e burocrática, serviriam para legitimar esses primeiros tombamentos de terreiro. Então, acho que tem as duas coisas aí, mas sem dúvida, isso aparece muito nos documentos, aparece de maneira bastante expressiva. Que a mãe Estela teve em contato com essa e essa liderança africana, com o rei fulano, que o terreiro do Alaqueto recebeu essa e aquela visita das comitivas reais de Queto. Então, tudo isso endossa a ideia de africanidade dos terreiros e a ideia de africanidade endossa o valor histórico, porque os terreiros são duplamente inscritos, todos eles, né, no livro do patrimônio histórico e no livro do patrimônio antropológico, arqueológico. olha, Natália, a gente tem mais perguntas, mas eu infelizmente acho que vai ser possível só mais uma, né? Eu queria, tem uma pergunta do Carlos Arthur, tem ainda uma outra consideração, uma pergunta acho que é e ainda Que legal, a gente mais pode fazer outra. tem mais considerações aqui, infelizmente, gente, não vai ser possível pela questão do tempo, né? Perguntando como que isso é inserido no dossiê, né? Enfim. Mas a gente vai, infelizmente, ter que encerrar com uma pergunta, porque senão o Instagram cai a gente, né? Derruba a gente. Cai a gente é ótimo. Bom, e aí a última pergunta seria do. Cadê Carlos? Eu perdi ele aqui. Cadê? Do Carlos Arthur, que é se um espaço sagrado é tombado pelo IFAM e é modificado em decorrência dos ritos, tal local corre o risco de ser destombado? Ou o IFAM dá abertura legal nessa lógica cultural dos territórios, dos terreiros? Dá sim, houve um processo de flexibilização do instrumento do tombamento que foi pensado a partir desse primeiro tombamento da Casa Branca, porque como eu disse, né, o Gilberto Velho constrói toda uma problematização da necessidade de flexibilização do instrumento. E aí, esse documento do Gilberto Velho, ele aparece em todos os processos de tomamento. Então, dizendo que quem tem que dizer como vai ser preservado, o que vai ser preservado, como e quando vai ser modificado, é a comunidade, com o acompanhamento técnico do IFAM, dado que a expressão religiosa é dinâmica e existe uma relação dinâmica entre a expressão religiosa e o ambiente material, né, o patrimônio de natureza material. Então, ele faz toda uma construção teórica argumentando a imbricação entre esses dois campos, de natureza intangível, que a gente chama hoje, né, intangível, e aí isso se reflete na prática da preservação. O destombamento ainda é um tabu no IFAM. Tem muita discussão teórica nos grupos dedicados a estudo do patrimônio cultural, pensando o destombamento. Tem poucos casos de destombamento, mas tem pessoas dedicadas a esse processo. Eu nunca ouvi falar até hoje, dos documentos que eu li, das dinâmicas políticas que eu acompanhei, em pedidos de destombamento ou processos que tenham sido abertos de destombamento de terreiro. Há, sim, conflitos entre os terreiros e as superintendências regionais. Toda essa relação entre os terreiros tombados e as superintendências regionais é recheada de conflitos. Conflito porque você fez a obra de restauração no terreiro X e não fez no Y. Porque o secretário da Cultura foi no B e não foi no A. E aí, enfim, essas disputas políticas, elas são muito fortes. Agora,
E aí, de fato, alguns terreiros são mais contemplados com intervenções do que outros. Que aí foi uma coisa que eu não consegui estudar. Eu tentei muito acessar os documentos do IPHAN da Bahia e eu não consegui, porque eu queria entender, eu queria fazer uma planilha entendendo quando e quanto foi feito de obra em cada um dos terreiros de patrimonialização federal na Bahia, mas eu não consegui acessar o IPHAN da Bahia. Bom, gente, infelizmente, até o Arthur aqui ainda faz um último comentário dizendo que no Pará são cerca de 3 mil terreiros religiosos e apenas um registrado pelo município, né, da necessidade de articular estratégias. E é exatamente isso que eu comentei que a sua fala trouxe, né, que é essa possibilidade de a gente começar a pensar como são essas dinâmicas de patrimonialização local, que eu acho que isso pode trazer discussões infindáveis nos vários estados, nos vários municípios por aí, É né? verdade. E É aí, verdade. pessoal, E pensar formas de articulação interessantes também, né? sim, e às vezes negociações que são diferentes, né? De um É, espaço para o outro, ou com o espaço federal. Eu achei assim maravilhoso, por mim podia depois ter uma parte 2. Eu queria agradecer também. todo mundo, as perguntas, as considerações. Pedir para vocês continuarem acompanhando o canal, né? Amanhã não, dia 18 a gente tem uma live às 8 também, com o professor André Filgueira. O tema dele é Pedagogia Preto-Diaspórica, uma conversa com pensadores negros. Então ele vai fazer essa discussão para a gente. Ele é professor da UFPA, se não me falha a memória aqui, né? E eu queria agradecer a todo mundo e se vocês tiverem, quem estiver assistindo, sugestões de tema, manda aí por direct para a gente conversar, tá? E Natália, mais uma vez, foi maravilhoso. Muito obrigado mesmo por ter aceitado. E eu tô morrendo de saudades. Obrigada, meu amigo querido. Saudades. E quem tiver comentário, perguntas, pode me mandar no privado, no meu perfil pessoal, que a gente continua o diálogo. E Tá estou certo? disponível para a parte 2. Nós vamos fazer Muito sim, pode ter obrigada e certeza. sucesso no projeto, viu? Valeu, gente. Obrigado. Beijo. Boa noite, Beijo. então. Boa noite.